Então, quando a gente pensa no Deep Learning, a gente pensa que ele consegue realmente lidar com as complexidades que a gente tem, dos problemas que a gente tem dentro da medicina, né? Se a gente quisesse, por exemplo, entender qual que seria um custo de um paciente, o custo de um plano de saúde para um paciente com 60 anos, a gente sabe que existem vários fatores. E para a gente conseguir colocar uma fórmula, para a gente desenhar uma fórmula, talvez seja muito difícil, né? Dependendo dos dados, a gente ia desenhar uma fórmula, se a gente tivesse outro tipo de dado, a gente ia desenhar outra fórmula. Então, por exemplo, se a gente pegar a idade, IMC, se é tabagista ou não, se tem hipertensão ou não, a gente poderia até ter uma ideia que, por exemplo, o IMC mais alto, ele vai aumentar o custo daquele paciente quando ele for mais velho. Ou então o tabagismo ele está relacionado com um custo mais alto no paciente mais velho, mas não tão alto quando ele é mais novo, né? Mas como que esses dois fatores eles se interligam? Qual que é a relação entre esses dois fatores? É difícil da gente formalizar isso numa fórmula matemática, né? Então é por isso que a gente usa o Deep Learning, que ele consegue conjugar esses fatores e ele consegue achar a relação entre eles. E como a gente também não tem esses fatores muito bem estabelecidos, né, a gente consegue usar o Deep Learning também. Como é que é isso? Se a gente usar um tipo de rede neural muito usado hoje em dia, que são as redes neurais de convolução que fazem Deep Learning, você vai conseguir extrair também as características de uma imagem sem ter que colocar aquelas características lá. Como é que é isso? Se a gente está falando sobre um plano de saúde que precisa ver quais são os dados que mais levam a um custo de um paciente, aqueles dados são dados relativamente simples, são tabelados, né? Você coloca uma tabela com os dados e aquele modelo de Deep Learning conjuga aquilo. Mas se você bota, por exemplo, uma face de uma pessoa, quais são os dados, quais são as características daquela face que são mais relevantes para a classificação de uma face de uma mulher ou de um homem, por exemplo? É difícil de você colocar essa tarefa em linhas de código, né? Então é interessante que você tenha um modelo que aprenda por si só. E esse modelo vai pegar essas linhas que tem, o que o modelo faz? Ele divide essa foto em pixels e ele vai pegar cada pixel e vai pegar uma linha. E ele vai conjugando essas linhas e ele vai montando formas mais complexas ao longo das camadas da rede e ele vai conjugando aquelas formas da forma mais eficaz para a classificação de mulher. Então, quando a gente pega as camadas iniciais do modelo, a gente vê características ou features, vocês vão ver também essa palavra muito usada, feature, que são features muito abstratas, são features difíceis, são linhas, são cores muito primitivas, e essas são os primeiros dados que essa rede consegue conjugar. E à medida que você vai andando dentro da complexidade, dentro das camadas das redes, você vai conjugando aquelas linhas para formar certas formas, para formar degradês, para formar ângulos, e aí você vai andando até que essas linhas, esses ângulos juntos, eles formam, por exemplo, um olho, ou uma sobrancelha, ou uma narina, e aí à medida que você vai andando, você vai acrescentando features mais completas, você vai colocando características mais complexas. Então é exatamente isso que a rede vai fazendo, ela vai juntando, fazendo um quebra-cabeça de features menos complexas até chegar em features mais complexas, e aí depois ele consegue classificar a tarefa que a gente deu, e aí dá um resultado, por exemplo, que aquilo ali é uma foto de uma mulher. Eu gosto de botar umas figuras que eu acho são sensacionais, que são figuras da turma do Google Brain, que são estudiosos em Deep Learning do Google, e eles conseguiram desenvolver um modelo que consegue visualizar o que cada camada de neurônio está vendo e projetar aquela visão neuronal naquelas camadas. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma camada super inicial, a gente vê que são figuras até muito bonitas, né? Mas são figuras muito primitivas, são linhas que não querem dizer nada, são padrões, não existem padrões ali, né? E quando a gente vai aumentando a camada, a gente vê que padrões vão começando a surgir, né? São padrões ainda difíceis de serem discernidos, mas que você consegue ver que tem uma organização maior
do que na camada anterior, naquela camada que é mais abstrata. E aí, quando a gente vai aumentando essas camadas, a gente vê que realmente esses padrões conjugados eles vão ficando mais complexos. Isso aqui são redes neurais que foram testadas em dados normais. Então aqui vocês conseguem ver que já tem mais ou menos um focinho de um cachorro aqui do lado, ou pétalas de flor, ou ali são botões de um painel de, sei lá, de carro. E aí quando a gente vai chegando em camadas mais para a direita da rede, né, camadas mais abstratas, a gente vê que são camadas que representam conceitos já, que elas conjugaram todas aquelas features iniciais e já representam conceitos que a gente não conseguiria, talvez, programar aqueles conceitos dentro do computador, dentro de uma linha de código, né? Então, no final das contas, com essas belíssimas imagens, a gente tem aí exemplo de uma rede de convolução, né? E a gente tem o que o Deep Learning faz para poder aumentar a complexidade dessas análises e trazer todos esses resultados que a gente vê hoje e realmente entregar várias das promessas que a inteligência artificial fez lá no início do século passado.